Vamos começar com o Gustavo Uribe. Estou desde cedinho chamando ele, nosso analista lá em Brasília. Uribe, bom dia para você. Uribe, vamos lá, acompanhando um pouquinho essas falas do presidente Lula. O destaque para a questão das transações comerciais entre países do BRICS, para tentar tirar o dólar da jogada. Isso não é novidade quando a gente fala de presidente Lula. A gente olha, por exemplo, para o caso da Argentina, Brasil e Argentina. Qual que é a chance disso prosperar, por exemplo, no atual governo? Quase nenhuma, Carol, sendo bem sincero. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia minha grande amiga Carol Nogueira. Bom estar contigo no novo dia, que Rafael Colombo esteja bem nos assistindo agora de manhã. E bom dia a você que está aqui no 577 na CNN Brasil. Essa é uma discussão muito antiga. Eu estive já em duas reuniões dos BRICS, uma em Pequim e outra que foi promovida aqui em Brasília. Essa discussão da moeda única é muito antiga. Se faz desde o início das primeiras transações econômicas dos BRICS. Só que é muito difícil sair do papel. Nós estamos falando de uma moeda mundial, que é o dólar, que é praticamente a base das relações comerciais ao longo dos anos. Outro ponto que os BRICS sempre discutem é a questão da criação de uma universidade única, ou o canal de televisão dos BRICS. São várias propostas que sempre entram na ata final das reuniões, mas nunca saem do papel. Por que não saem, Carol? Porque nós estamos falando de um bloco multifacetado. Já houve um tempo que os países dos BRICS eram países em desenvolvimento que tinham patamares econômicos parecidos. Hoje nós estamos falando de água e óleo. São países que têm realidades completamente diferentes. O Brasil hoje, se a gente for ver todos os países do BRICS, está mais próximo, talvez, do cenário econômico e político da África do Sul. Porque se formos comparar com a China se tornou um gigante econômico, competindo contra os Estados Unidos. Então não se compara ao tamanho da economia brasileira. A Rússia, que está em uma guerra, e o Brasil aí está tentando mediar este processo de paz, mas que está com dificuldades econômicas e também está em outra realidade do Brasil. A Índia, que tem enfrentado um cenário superpopulacional e, ao mesmo tempo, uma atividade econômica que tem crescido a passos largos, muito mais que o Brasil. Então, nós estamos falando de um bloco completamente multifacetado, com realidades políticas diferentes, realidades econômicas diferentes. Então, são propostas bem-vindas, mas que dificilmente saem do papel. Eu vejo isso desde que eu acompanhei essas duas reuniões dos BRICS, desde antes, quando eu cubro política e economia, é muito difícil que essas propostas saiam do papel. Uribe, não estamos sozinhos. Américo Martins também está com a gente. Américo está na China, está lá em Xangai. Nesse momento, o presidente Lula reunido com empresários. E o Américo vai trazer outros destaques, não só do discurso do presidente Lula, mas também dessa agenda de quinta-feira por lá. Américo, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Carol, Uribe, a todos que nos acompanham. Esse primeiro dia de visita oficial do presidente Lula está sendo muito agitado aqui. Vários eventos, várias reuniões, várias conversas. O principal até agora foi justamente o que vocês estavam conversando, a participação do presidente Lula na posse da Dilma Rousseff como nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. Sem dúvida nenhuma, a maior atração ali, o ponto alto desse discurso foi essa defesa que o presidente fez da criação de algum tipo de mecanismo econômico que pudesse substituir o dólar nas exportações e importações entre os países dos BRICS. Ele também foi muito crítico ao FMI, ao Banco Mundial e também a toda a organização, o sistema internacional que é hoje baseado no sistema das Nações Unidas. Ele mencionou a Argentina como um exemplo de economia que está sendo sufocado ou estaria sendo sufocado pelo FMI. Então foi um gesto político, inclusive esse, que foi muito bem recebido pela China, viu, Carol? Porque a China tentando aí também arrumar alternativas a essa ordem mundial, inclusive do ponto de vista econômico. Brasil e China já anunciaram que vão começar a fazer pelo menos parte de suas exportações baseadas nas moedas dos dois países, que seriam compensadas ali pelo yuan aqui na China, e gostaria eventualmente de ver esse sistema se alastrar por outras áreas. Um outro
gesto do presidente Lula, que também agradou muito aos chineses aqui, aconteceu logo na sequência dessa posse da Dilma Rousseff no BND, o novo Banco de Desenvolvimento, quando o presidente Lula, vários ministros, todos os parlamentares que estão acompanhando na comitiva presidencial, estiveram também na fábrica da Huawei, aquela grande empresa de tecnologia chinesa que faz inclusive tecnologia de celular muito avançada. O presidente inclusive acompanhou ali, aquelas sessões de realidade virtual dentro das instalações da Huawei, e esse foi muito bem recebido pelo governo chinês, porque essa empresa está causando muitas controvérsias ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não permitiram que a Huawei participasse do seu sistema de 5G. Eles dizem que a empresa é muito associada ao Partido Comunista da China e ao governo chinês. Ela poderia usar essa tecnologia implementada nos serviços de telecomunicações para fazer espionagem contra interesses americanos. A empresa acabou sendo banida de fato de vários países. Não foi o caso do Brasil. Então, no mesmo dia, o presidente aqui na China, ele conseguiu agradar muito aos chineses ao falar nessa questão da moeda comum ou do mecanismo comum de exportação e importação, e essa visita muito simbólica à Huawei. Quem não gostou nada disso, muito provavelmente foram os americanos, porque viram o dólar ser criticado, todo esse arcabouço da ONU, que é muito, onde os Estados Unidos são muito fortes, e também essa questão da Huawei em específico, que pode ser interpretada pelos Estados Unidos como uma provocação. O Itamaraty diz que não, que os Estados Unidos são grandinhos o suficiente para saber que isso é simplesmente uma política externa independente. Mas Washington não deve ter gostado nada disso. Carol, Uribe. É exatamente isso que eu vou te pedir, Américo, a tua visão enquanto analista. Em que medida esses acenos à China podem comprometer as relações do Brasil com os Estados Unidos, que também é um importante parceiro comercial do nosso país? Sem dúvida nenhuma, Carol. Temos duas faces nessa moeda aqui, certamente. A primeira é a chinesa. Muito feliz com isso. É o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil está tentando uma aproximação ainda maior com a China. Quem não gostou foi os Estados Unidos. E o Brasil está tentando, do ponto de vista diplomático, ficar numa espécie de pêndulo. Ele tenta atrair concessões e benefícios e coisas que nos interessem do ponto de vista geopolítico, da nossa política, do nosso interesse nacional, tanto de um lado como do outro. Só que essa é uma situação muito complicada neste momento, porque a gente está no pior momento das relações entre China e Estados Unidos, os dois num embate praticamente aberto aí por uma suposta hegemonia global para o futuro. Eles sabem que o campo para essa disputa está sendo arado neste momento, para a gente chegar lá na frente e ver quem é que vai de fato sair mais forte nessa disputa. Então, os americanos prefeririam, por exemplo, que o presidente não fosse visitar a Huawei. Eu conversei com vários diplomatas brasileiros que disseram o seguinte: a Huawei emprega muita gente no Brasil, está presente no Brasil há 25 anos. A festa que eles fizeram para o presidente brasileiro ali, estava as cores nacionais do Brasil, tinha uma bandinha tocando Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil. Eles estavam tentando mostrar ali, receber bem o presidente. Então, os diplomatas dizem que essa visita se deu a uma empresa que investe no Brasil e que está presente no Brasil, que o governo anterior, o governo Bolsonaro, também era crítico a ela, e ele mesmo se rendeu ao fato de que seria uma boa empresa do ponto de vista tecnológico, não haveria nenhum motivo para banir essa empresa. Os americanos pensam o contrário e provavelmente vão querer algum tipo de gesto agora do Brasil em apoio aos americanos. Eles não podem entender esse gesto como um gesto de apoio explícito aos chineses, porque isso aí sim complicaria muito mais a relação com os Estados Unidos. Carol. Américo Martins segue acompanhando a agenda do presidente Lula na China. Nesse momento, o presidente reunido com empresários.